Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindes a este módulo 2 da disciplina de Processos Psicológicos Básicos do curso de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas, e eu sou o professor Hudson. Esse módulo, ele inaugura, na verdade, o nosso exame, o nosso estudo mais pormenorizado, mais detalhado sobre os processos psicológicos básicos. Na aula anterior, a gente viu o que era a psicologia cognitiva, que é o viés interpretativo dessa disciplina, né? O viés epistemológico. A gente vai entender os processos básicos nesta disciplina a partir de uma perspectiva neurocognitiva. E a gente começa hoje com dois processos psicológicos que eles são muito básicos, eles são mais básicos dentre os processos básicos. Isso significa que eles estão na base de todos os processos, né? Você sempre precisa de sentir algo e, então, percebê-lo, não necessariamente percebê-lo, mas enfim, a gente vai ver isso com detalhe, para que a gente consiga fazer o processamento. Então, por exemplo, processamento da informação. Então, essa garrafa, ela é percebida por mim e sentida por mim, né? Eu sinto a luminosidade que reflete nela, quando eu passo a mão eu sinto a textura e eu dou um sentido, uma identidade para este fenômeno. E aí a gente fala da sensação e da percepção. Então, para eu, por exemplo, conseguir ter conscientemente isso como foco da minha análise e dessa minha fala a vocês, eu preciso tanto de sentir quanto perceber, né? Então, ela é um processo básico que está presente em tudo que a gente faz. Mesmo quando a gente, por exemplo, está imaginando algo, é possível que nós consigamos sentir de alguma maneira a textura só com base na memória. Isso significa que os processos relativos à sensação e à percepção, elas podem estar sendo ativados, mesmo na ausência de... Mas enfim, a gente vai chegar em todos esses pontos. Então, assim, olha, vamos começar do começo. O que é sensação e o que é percepção? Então, assim, a sensação, ela é a detecção de estímulos pelo organismo que está vinculada às funções do sistema nervoso, funções e anatomias. Nervos cranianos, espinhais, neurônio, transmissão do impulso nervoso, neurosinalização, neurobioquímica, né? Neurotransmissão, enfim. Tem a ver com esse aparato biológico e tem a ver com a porosidade que o nosso organismo tem, a permeabilidade que esse nosso organismo tem a esses estímulos externos e internos. Quando eu falo externo, eu estou falando fora do nosso organismo. Por exemplo, essa garrafa, os livros aqui atrás, essa estante, por aí. A câmera que me grava. Quando eu falo sobre estímulos internos, eu estou falando sobre aqueles estímulos que acontecem dentro da pele ou na pele. Então eu estou falando, a gente tem uma percepção, né? Do tipo, o corpo ele vai ter uma senso-percepção do equilíbrio, ele vai sentir tontura ou não, ele vai sentir um desconforto, ele vai sentir um bem-estar, enfim, todas essas sensações que a gente percebe, elas também têm a ver com processos que estão acontecendo dentro do nosso organismo. A sensação, ela não é um processo necessariamente consciente. Ela é um processo também pré-linguístico, na medida em que ele não precisa de um sentido, de uma simbologia. Por exemplo, se aqui tem uma chama e eu encosto o meu braço na chama e eu estou bem distraído e começa a queimar, mesmo antes de eu sentir a dor da queimação, o meu organismo reage. Isso significa que já houve uma comunicação entre esse estímulo e o meu organismo foi reativo a ele. Esse estímulo evocou no meu corpo uma resposta. Isso é a sensação. É só a detecção de estímulos. É o quão sensível nós somos. Inclusive, sensibilidade, nesse contexto, é bem importante da gente definir, e a gente vai definir daqui a pouquinho. A percepção, ela já vai ser um processo mais complexo do que a sensação.
na medida em que a percepção ela já é o processamento, a organização e a atribuição de identidade ou sentido a determinados padrões visuais, auditivos, sonoros, enfim, auditivo e sonoro é a mesma coisa, ou gustativos, etc. e tal. Então, por exemplo, quando eu vejo, se eu fizer este formato aqui, ó, com a minha mão, alguns de vocês vão falar assim, é um triângulo, mas na verdade eu não fiz um triângulo, olha, eles não estão encostadinhos, eu fiz um preenchimento e eu dei um sentido para esse formato que eu fiz com a minha mão, com as minhas mãos. E aí eu estou utilizando da minha capacidade de organizar aquilo para gerar um sentido que é útil para mim. Se eu olho aqui para trás, né, e eu vou, por exemplo, separando, aqui tem um livro, isso é estante, isso é um pote, isso é uma caixinha, isso são copinhos. Tudo isso que eu estou dando nome, eu estou identificando a identidade, separando ela daquele conjunto, né, desse conjunto visual que está atrás de mim, é um processo perceptivo. Então, por exemplo, quando vocês estão olhando o meu vídeo, e apesar do vídeo ser plano, né, ele está achatado em 2 dimensões, só tem altura e largura. Vocês, entretanto, estão vendo tridimensional, vocês sabem que isso está atrás de mim, isso tem a ver com os processos perceptivos, que é a nossa capacidade de, por exemplo, criar uma impressão de 3D num aparato 2D. Né? A gente constrói, isso tem a ver com a visão bilateral, enfim, tem a ver com a nossa estrutura enquanto Homo sapiens. Né? E aí, no slide de vocês, tem alguns exemplos disso para ver, e o livro está repleto de exemplos para entender a diferença de um processo perceptivo e da sensação. Outra coisa importante que a gente precisa de entender é o seguinte: existe sensação sem percepção, mas não existe percepção sem sensação. Para perceber algo, a gente precisa de ter o evento sensorial. Agora, às vezes a gente sente algo e a gente não percebe, ou seja, às vezes a gente nem sabe que está sentindo, né? E aí porque não chega no processamento consciente. O organismo está respondendo e está tudo acontecendo. Então, por exemplo, dentro do organismo de vocês, tem alguns processos que estão acontecendo em nível celular, enfim, que aquelas estruturas, elas sentem, né? Elas respondem, elas se mobilizam, mas você não sente aquilo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Se você jogar mais luminosidade sobre os olhos, a pupila vai contrair. Você vai ser sensível à luz, mas aquela musculatura para você não tem a ciência daquilo, mas aquela musculatura é sensível, ela está reagindo. Então é uma resposta do organismo que não entra no processamento consciente, portanto você não tem consciência, noção, você não sabe o que está acontecendo. Já a percepção, ela envolve um processo de maior processamento e organização perceptiva. Quando a gente fala sobre esse sistema, a gente muitas vezes fala sobre senso-percepção. Por que a gente fala disso? Porque eles são sistemas muito integrados. A gente didaticamente separa eles para poder ficar nítido para vocês que existe um processo que é sensorial e existe um processo que é perceptivo, que na maioria das vezes eles ocorrem de modo integrado, um depende do outro, né? É um processo de mão dupla, é um processo de retroalimentação. Então vamos tentar entender isso um pouquinho. O estímulo, por exemplo, você viu, eu vi esta garrafa. O estímulo vem do ambiente. Só que o que está acontecendo do ponto de vista sensorial é que existe um conjunto de luz que está sendo refratada, que bateu a luz, ela está voltando para mim, e no que ela está voltando, o meu globo, a minha visão, né, meus olhos, que são como câmeras de fotografia, de filme, elas estão reproduzindo essa imagem.
Essa imagem está sendo um reflexo ali da luminosidade que está batendo. E aí, como eu tenho uma experiência prévia, uma aprendizagem, uma memória, eu vou chamar isso de garrafa. Isso tem a ver com a memória também. Mas tem uma série de processos que vão conseguir falar que isto... Por exemplo, eu estou pondo a minha mão, eu consigo diferenciar a minha mão disso por causa da percepção da textura, por causa da percepção da sobreposição, por causa de uma série de questões da organização perceptual que tem a ver com a história da nossa espécie, ou seja, é da filogenia a maior parte disso, mas também as minhas experiências prévias interferem nesse processo. E aí tem um conceito que eu acho um pouco difícil de explicar na psicologia cognitiva, mas é muito importante aqui. Quando o organismo ele tem um padrão reativo em relação a algo que vem de fora, então você está dando um input informacional, né? Você está inserindo um dado no sistema, você fala que é de baixo para fora, de baixo para cima, que é um processamento que a gente chama de bottom-up. Isso é uma linguagem computacional na medida que a psicologia cognitiva ela utiliza de metáforas computacionais para entender o funcionamento do cérebro. Então ela vem de baixo para cima. O estímulo provoca uma reação no corpo. Quando as informações armazenadas no corpo ou a própria forma de processamento da informação transforma aquela informação de um modo a torná-la mais legível, né, inteligível para o seu psiquismo, a gente vai falar que foi de cima para baixo, é que o cérebro está interferindo no processo de sensação e de percepção. Então é assim, a sensação é bottom-up, o corpo está reagindo aos estímulos, e a percepção é de cima para baixo. O corpo está capturando esses estímulos e transformando esses estímulos numa experiência. E essa experiência é produto dessa interação. A gente precisa do estímulo externo ou interno, enfim, a gente precisa do input de informação. Input entrou no sistema, e aí o sistema tem um modo de processamento que transforma isso numa forma inteligível. Pessoal, usem o fórum para a gente conseguir discutir isso, e na nossa aula síncrona, enfim, diante de dúvidas a gente pode tentar discutir. Isso não é um conceito fácil, isso é um conceito também vindo da lógica computacional. Então é muito distante do nosso cotidiano. É a ideia de que tanto o ambiente nos impacta, quanto nós o percebemos de uma determinada maneira, e essa percepção é uma construção do nosso organismo para tornar o mundo inteligível para a gente. Então é um processo de mão dupla mesmo. Bottom-up, top-down. E não é fácil de entender, nem mesmo de explicar. Então, assim, a informação do ambiente é o estímulo. Por exemplo, a garrafa. A luminosidade, na verdade. É o que determina o processamento da informação. É como se meio que a informação bruta impactando as nossas células. E aí é um processo de reação do corpo mesmo. Quando eu falo informação bruta, ela não é tão bruta assim. Por exemplo, a luz, ela vai ter um espectro mais amplo do que a gente é capaz de ser impactado. Então a gente fica meio no espectro do meio. O infravermelho e o ultravioleta a gente não consegue enxergar. Então nós não somos sensíveis para esses espectros luminosos. Então não é informação bruta, tá, gente? É um pedaço dessa informação, e isso tem a ver com processos de codificação do nosso sistema. Então mesmo a sensação é produzida pelo nosso organismo mediante o estímulo. Nunca é o estímulo bruto, ou seja, filosoficamente, nós construímos a nossa realidade desde a sensação à percepção. Ou, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, se vocês observassem o gráfico de som, vocês iam ver pedaços inteiros contínuos e pedaços com pausas respiratórias, por exemplo. Essas pausas não é cada palavra. Eu embolo as palavras todas na hora que eu estou falando, assim como vocês fazem. Vocês
percebem as palavras criando esses espaços. Então o nosso sistema está o tempo inteiro funcionando de maneira a produzir a realidade de um modo que a gente consiga se articular com ela. E é super difícil diferenciar o que é sensação e percepção às vezes. E o processamento perceptivo ele é top-down, as informações armazenadas no sistema, assim como o modo de processamento do próprio organismo, afetam o modo como o estímulo é interpretado. Então, as expectativas que temos sobre algo constroem a nossa experiência perceptiva. Assim, as funções mentais superiores, que a gente chama de top, afetam ao modo como o estímulo, que é o bottom, é percebido. Por isso que a gente fala de cima para baixo e no caso da sensação de baixo para cima. É difícil, viu, gente? Por isso, bastante atenção ao ler o texto. Tem alguns conceitos que são conceitos fundamentais que vão aparecer no livro e vão aparecer nessas falas. Então, são coisas que a gente precisa de saber. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo 1, eu vou terminar esses conceitos e no vídeo 2 eu vou explicar sensação e percepção de modo separado e tentar fazer uma integração. A primeira questão super importante é de estímulo. Estímulo é qualquer agente que provoque uma reação ou um processo excitatório em algum receptor do organismo. Receptores podem ser, são células receptoras, né, que vão formar, enfim, tecidos, formas de... Né, a gente tem, por exemplo, cones e bastonetes nos olhos, a gente vai ter as papilas gustativas na língua, a gente vai ter o bulbo olfativo no nariz, a gente vai ter sistema vestibular e o tímpano, enfim, no ouvido, né, que vai nos permitir sentir. A gente vai ter células epiteliais, enfim, que é exatamente aquilo que nos permite ter determinadas sensações. Essas células, elas são sensíveis àquilo, assim, em frente a, elas reagem. Então, assim, olha, os estímulos, eles podem ser internos ou eles podem ser externos, né? Dentro da pele ou da pele e fora da pele. Então, por exemplo, a homeostase, que tem a ver com esse processo de equilíbrio dinâmico do organismo, ele é um processo de sensação. Você está com fome, acontecem uns negócios aqui, você começa a sentir uma coisa, sua energia baixa, etc. e tal, e essa sensação é interpretada e vira uma percepção de que você está com fome. A pressão arterial é a mesma coisa. Se sua pressão varia muito, você vai sentir, enfim, tontura ou uma série de modificações no corpo que vão te informar o que está acontecendo. Então você tem uma sensação e um processo perceptivo interno desses estímulos. Os estímulos externos, eles são os estímulos de tato, de dor, de temperatura, de visão, de audição, de olfato, de paladar e de equilíbrio, dependendo do que acontecer aqui também do lado de fora, né? Porque o equilíbrio ele pode ser uma questão vestibular e aí acontece interno e tal, mas é uma percepção, por exemplo, se o mundo você está num brinquedo rodando, é uma força externa afetando o seu organismo. Essas células receptoras, elas podem responder a eventos mecânicos, por exemplo, uma pressão é um evento físico, ou um evento químico. Eu pingo, por exemplo, um ácido na pele e vai arder. Ou, por exemplo, a respiração, ela é altamente química, né? A gustação, ela é altamente química. Já, por exemplo, a audição, elas são ondas mecânicas que fazem lá o tímpano vibrar e isso vai seguindo para frente. Então, são físicos, mecânicos. Um estímulo, ele varia em intensidade. Por exemplo, a luz ela pode ser mais intensa ou ela pode ser menos intensa. O som pode ser mais intenso ou menos intenso, né? Então é a força, o grau ou a magnitude de um estímulo em relação ao seu limiar sensorial. Por exemplo, você já viram aqueles apitinhos para cachorro, assim? A gente sopra e a gente escuta só o barulho do vento, né? Do sopro. O cachorro está gritando, porque ele está escutando um barulho altíssimo e, portanto, desconfortável. O espectro auditivo dele é diferente do nosso.
Então, às vezes a intensidade pode ser muito alta e ela nos escapa. Então, ela não nos afeta. A gente não reage, a gente não é sensível àquela magnitude. É a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, ultravioleta, que é uma intensidade alta de luz, mas que passou despercebido. Não é exatamente uma intensidade, mas assim, é um espectro diferente. Ela pode estar numa intensidade muito alta, que se for ultravioleta ou infravermelho, a gente não vai reagir e aí tem o espectro, né, que é a distribuição do espectro. Eu embolei um pouquinho, tá? Eu misturei um pouquinho de espectro com intensidade. É porque a intensidade é a força e o espectro é a nossa capacidade de percepção e de sensação dentro daquele espectro. Então, por exemplo, se você tem um som que vai ter um comprimento de onda que a gente não consegue ser sensível mesmo que você deixe numa intensidade muito elevada, a gente não vai conseguir sentir, porque o nosso organismo não é preparado para tal. Então, assim, espectro e intensidade é um pouco diferente e eu embolei antes, então preste atenção nisso. Receptor são as estruturas sensíveis do nosso corpo para determinadas questões. Então, assim, geralmente a gente vai falar na fisiologia que os receptores eles são celulares. Na bioquímica você vai falar sobre estruturas ainda menores. E na psicologia, ou enfim, quando a gente está olhando o organismo como um todo, a gente também pode falar um pouquinho sobre estruturas um pouco maiores, né? Então, assim, a gente vai ter um sistema que é receptor de um determinado sinal. O sistema visual, ele é capaz de... o sistema é complexo, né? Ele não só é receptor da luz, mas ele traduz essa luz em condução e informação neurológica. Essa informação é traduzida em termos de informação psicológica, virando percepção. Então, ele é complexo. Mas a recepção são as estruturas sensíveis do nosso organismo a um estímulo em questão. E a sensibilidade é a nossa capacidade de ser sensível a determinados estímulos. Como a gente vai ver lá, só a título de curiosidade, no vídeo 2, alguns animais, por exemplo, vão ter sensibilidade ao campo eletromagnético da Terra. A gente aparentemente não tem. Outros animais vão ser sensíveis à eletricidade. A gente não tem. Tipo, eu não fecho meu olho e sei onde está a tomada. Um tubarão saberia. Então, assim, a sensibilidade é quais são... o nosso organismo é sensível a quê, né? O que ele vai... quais estímulos impactam o nosso organismo. E a codificação sensorial é a tradução das propriedades físicas de um estímulo em termos de impulso nervoso. Então, assim, como a lógica de comunicação do sistema nervoso são os impulsos nervosos, enfim, que são fenômenos físicos e químicos e tal, ele precisa de conseguir traduzir aquela informação sensorial, que pode ser mecânica ou química, física ou química, em termos de uma linguagem que o cérebro compreenda. Não só o cérebro, né? O sistema nervoso de modo geral. Então, a gente precisa de que ele passe por essa codificação sensorial. E a transdução do sinal é a transformação desse estímulo numa modalidade sensorial específica, né? Codificação e transdução são conceitos parecidos e ambos estão presentes no livro. Então, vai falar sobre a tradução de um estímulo, por exemplo, a luz, numa modalidade sensorial, por exemplo, a condução da informação pelo nervo óptico, como, por exemplo, essa onda eletromagnética na sensação de luz. Então, essas questões são importantes. E, por fim, a área da psicologia que estuda isso chama psicofísica. A psicofísica é o campo de pesquisa e teorização da psicologia que aborda a relação entre os estímulos físicos e as respostas evocadas. Pessoal, esse capítulo ele é muito complexo, ele é muito amplo, e ele vai falar sobre visão, audição, enfim, todos os sistemas sensoriais e perceptivos, e o livro aborda cada um. Então, para que eu não fizesse um vídeo aula sobre cada sistema, mesmo porque eu não sou um estudioso de psicofísica e um profundo conhecedor desses processos,
Eu separei para vocês no iAula vídeos explicativos sobre todos os sistemas todos os sistemas sensoriais e perceptivos humanos. Alguns vídeos são muito curtos, outros um pouco mais longos, todos valem muito a pena e eles são vídeos complementares. No vídeo 2, que eu vou fazer na sequência, eu vou entrar direto em sensação e percepção, sem detalhar os sistemas sensoriais e perceptivos, pela razão que eu acabei de falar. Existem vídeos para vocês que vão trabalhar exatamente esses temas. Beijinho, já vou gravar o segundo. Até!